Alzheimer. Vem cá, que aqui no nosso estúdio eu recebo a doutora Yara Nips, ela é geriatra, vai explicar pra gente, tirar todas as dúvidas. Obrigada, doutora, pela sua presença. Boa tarde. E também, gente, a Fernanda Brasileiro. Obrigada, Fernanda, pela sua participação. Prazer. A Fernanda está aqui hoje representando, né, dois lados. Primeiro de todos, vamos começar falando da sua mãe, Fernanda, que há 12 anos foi diagnosticada com Alzheimer, não é isso? Isso. Eu costumo dizer que é um grande desafio para uma família receber um diagnóstico de Alzheimer ou outras demências. Nós recebemos esse diagnóstico há aproximadamente 13 anos. Na verdade, foi um diagnóstico tardio, porque ela já apresentava sinais da demência antes, mas se hoje é difícil diagnosticar, a doutora Yara pode confirmar, que dirá há 13 anos, né? Então, ela já dava sinais, a gente mencionava para alguns profissionais da saúde, médicos, que ela apresentava alguns sinais esquisitos, vamos dizer assim, mas tinha aquela concepção, né, doutora Yara, de que não, é assim mesmo, é normal a pessoa idosa ficar confusa, esquecida, quando na verdade não era. Então, quando o diagnóstico foi dado, né, ela já estava, digamos assim, mais prejudicada. A doença já estava mais clara, estava mais evidente a manifestação da doença. Então, contando do diagnóstico para cá, 12 anos. E aí, se fosse, então, há 12 anos, essa notícia do desenvolvimento de um medicamento, como é que vocês receberiam essa notícia? Olha, na verdade, assim, eu acho que há 12 anos eu não tinha a menor compreensão do que era o Alzheimer ou outras demências, né? Eu falo outras demências porque o Alzheimer é uma das espécies de demência, né? Naquela época, para você ter ideia, Roberta, no meu círculo social, eu não conhecia ninguém que tinha um diagnóstico demencial de Alzheimer. Então, isso também foi muito difícil naquele momento, porque não tinha com quem compartilhar a angústia do diagnóstico. E tem um outro detalhe também. A gente pensa que o Alzheimer e outras demências é meramente um esquecimento, quando, na verdade, a doença é muito mais grave do que isso, né? Não minimizando o esquecimento para o paciente, para os seus familiares, mas eu acho, considerando a minha mãe já numa fase avançada, né, do Alzheimer, com complicações difíceis e muito tristes, eu penso que o esquecimento é o menor dos prejuízos. Doutora Yara, daqui a pouquinho, então, a gente vai comentar sobre esses sintomas que a sua mãe foi apresentando, que eu acho que vai ajudar muita gente em casa. Mas, só puxando um pouco mais ainda pelo lado do medicamento, que é a grande novidade, qual é a expectativa, né? Toda e qualquer novidade, quando se fala em Alzheimer, é claro, é muito bem-vinda, mas como é que seria essa realidade? Só reforçando, a gente fala que as demências são doenças da memória e do comportamento. Então, sempre um comportamento vai estar associado, que às vezes é o mais difícil de conduzir, né? Mas vamos lá. Toda novidade, todo medicamento novo que chega para a gente recebe com entusiasmo, né? A gente recebe com uma certa euforia. Mas isso tudo tem que ser muito elaborado, tudo tem que ser muito pormenorizado. Porque quando a gente está falando de um medicamento novo, e no caso, por exemplo, de um medicamento relacionado à demência de Alzheimer, a gente teve muito tempo sem nenhum medicamento. Então, sempre surgiu aquela expectativa de algo novo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente entende que muitos passos precisam de ser dados e entendidos. Porque, às vezes, a gente deposita uma esperança num medicamento que não necessariamente será o que a gente vai ver na prática. Então, sempre vai ter uma certa euforia. Mas o médico, né, o geriatra, o neurologista, o psiquiatra que cuida de doenças da memória e do comportamento, a gente também entende que a gente precisa de ser o pé no chão, para que a gente explique para as famílias, né, e tudo, quais são as reais indicações, quais são as contraindicações, o que de fato trouxe de benefício, quais são os possíveis efeitos colaterais e assim por diante. Até porque a gente está vendo ali que não seria algo assim tão acessível, né? Muito pelo contrário, R$180 mil, essa expectativa anual. Então não é assim, da noite para o dia, inventar um remédio. Quem dera se fosse assim, né, Fernanda?
E no caso da sua mãe, por exemplo, hoje ela já está num estágio avançado, o que não serviria para essa situação, né? Nem para postergar, doutora? Não, não. A indicação desses anticorpos monoclonais, qual é a função desse anticorpo monoclonal, né? Que é o donanemab. Ir até a placa beta-amiloide, que é a fisiopatologia da doença, o depósito de uma proteína no cérebro, e ligar nessa proteína e tentar diminuir essa alteração que essa proteína faz no cérebro, tentar limpar um pouco dessa proteína, para evitar com que a gente tenha neurodegeneração. Só que a partir do momento que a gente tem neurodegeneração, o neurônio morreu, né? Então, daí a doença já está instalada. Então, por exemplo, pacientes com demências moderadas e avançadas, e aqui eu chamo a atenção de que, mesmo há 12 anos atrás, a gente tinha dificuldade no diagnóstico. Atualmente, a gente tem um atraso no diagnóstico de demências no Brasil muito grande. Os pacientes já chegam numa fase moderada. Então, daí a gente já perdeu esse time, né? Que é exatamente o que a Fernanda relatou. Que é exatamente. Quais eram os sinais que a sua mãe apresentava? Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque olha a pergunta dessa telespectadora que chegou agora aqui para a gente. Qual seria a idade para se precaver do Alzheimer? Estou perguntando porque minha mãe está fazendo 70 anos hoje. Então, quais eram os sinais que a sua mãe apresentava para que a gente talvez perceba essa mudança no comportamento? Eu acho que o diagnóstico vem aos 75 anos, né? 74 anos. Mas a partir dos 70, 72 anos, ela já dava sinais. Quais os sinais que naquela época nós achávamos que eram normais, né? Muito esquecida, perdia a chave direto, precisava sempre do chaveiro, precisar refazer a chave, bloqueava sempre a senha do cartão de crédito, começou a ficar altamente desorganizada do ponto de vista financeiro, não sabia mais fazer a gestão das finanças e do orçamento. Um detalhe para mim também que chamou muito a atenção, coisas que ela realizava de forma muito tranquila e que era comum para ela, ela passou a ter muita dificuldade de realizar. A gente percebeu também a própria locomoção dela, ficou uma locomoção mais enrijecida, a falta de atenção ficou muito grande. Por exemplo, atravessar uma rua, ela não tinha mais o cuidado de atravessar a rua e olhar para os dois lados. Então, atravessava na frente dos carros, né? Então, foram os sinais iniciais que a gente achava que era dela, né? Olha só, tem muitas perguntas a respeito disso. A partir de qual idade, né, que a gente abre essa preocupação? E tem um relato aqui. Boa tarde, Alberta. Minha mãe faleceu de Alzheimer aos 82 anos. Ela ficou 21 anos com essa doença. Eu gostaria de saber se isso é hereditário. A gente vai considerar todas as demências, e aqui a gente sempre fala... A gente acha que só existe demência de Alzheimer, mas a doença de Alzheimer ela é a mais comum, mas tem N demências. Algumas demências têm um componente genético mais associado. Mas a gente vai começar a pensar mais em alterações relacionadas à genética naquelas demências que são principalmente mais precoces, antes dos 65 anos. Perfeito. Ou caso uma família inteira tenha, aí é importante que a gente investigue a parte genética. Doutora, a gente estava falando ali do medicamento, vamos pensar isso a longo prazo, mas então vamos pensar isso em prevenção? Quais são os hábitos que ajudam a gente a prevenir? Eu acho que isso é o mais importante, porque partindo do princípio que demência de Alzheimer é uma delas, mas que existem outras que são muito mais, que os fatores de risco são muito mais palpáveis, né, em modificar, a gente precisa de entender que aquilo que o médico fala sobre a alimentação adequada, realização de atividade física, controle das doenças crônicas, pressão alta, diabetes, cessar tabagismo e etilismo, não existe um valor que a gente fale, essa quantidade de álcool é aceitável. Então, cessar tabagismo e etilismo. E, principalmente, estimular a memória, estímulo cognitivo, com coisas novas, com novos hábitos de interesse. É o que existe de mais importante, tanto para que o paciente que tenha um comprometimento cognitivo leve não desenvolva
demência, como que para que todas as pessoas tenham a memória preservada ao longo do tempo. Tá certo. Olha só, o nosso tempo acabou, mas, Fernanda, só deixa aí pra gente o Instagram da Abras, para que, de repente, alguma família que precise de mais informações, inclusive você faz parte, né, da Abras. Sim, sim. A Abras, ela é uma associação antiga, uma das mais antigas no Brasil, que tem por finalidade prestar assistência, informações a respeito da doença, principalmente para os familiares e também para os pacientes. Ela tem um site, né, abras.org.br, e ela também está presente no Instagram. Perfeito. Obrigada, viu, gente, pela presença de vocês e uma boa tarde. Volte sempre, viu?